Pessoal, anteriormente em Dolphin vimos Kiryu Miyazawa contar que houveram muitos Garcias, mas apenas o G28 havia superado todas as versões e o original. Porém, após dizer isso, Kiryu recalculou e cogitou uma possibilidade. Afinal, havia um Garcia que estava desaparecido e recentemente estamos vendo uma presença na obra estranha, cujo nome é chamado de Príncipe Demônio e outro chamado de Capitão Músculo. Ambos não revelaram seus rostos ainda, mas o Príncipe Demônio é alguém que Kibo confundiu com o próprio Garcia. Tava escuro, tava chovendo, relampeando e o caramba 4 era uma imagem residual de energia, mas ainda assim, o Kibo, vendo o cara com um capuz, achou que era o Garcia. O vídeo de hoje começa com o Magomedov vendo o Príncipe Demônio na gravação e questionando: Não me diga que esse cara é o Príncipe Demônio. Íamos para Ryusei, que ouvia motoristas buzinando e dizendo irritados: que porra vocês estão fazendo aí, mano? Eu vou atropelar vocês, sai da frente logo, seus idiotas. Ryusei tirava Eladio Gomes do meio da rua e dizia: Laia, que saco cuidar de você. Caramba, quem está seriamente ferido aqui sou eu. Podíamos ver o Príncipe Demônio em cima de um prédio. Ele observava Ryusei que continuava dizendo abaixo: Pronto, aqui tá legal. A cena cortava para Kibo, que dizia: Ô pai, o medo do Príncipe Demônio não é apenas algo gravado no cérebro. Otton questionava: Por que ele é chamado de Príncipe Demônio? Porque todos o temem. A cena cortava para um flashback do Príncipe Demônio no meio de uma rodovia. Um caminhão vinha buzinando à frente, o humano que seria atropelado olhava friamente e voltávamos para Otton, que questionava: Como é? O tal Big Hand disse que ele treinava colidindo de frente com caminhões, pisando ao máximo no acelerador? Kibo respondia sorrindo: Para o Príncipe Demônio, isso faz parte do treinamento para desviar qualquer impacto e amortecer o choque. De volta ao flashback, o caminhão atropelava e o príncipe girava no momento do impacto. Ele batia no vidro mais uma vez, porém girava outra vez. Ele ia pro fundo girando, mas quando iria bater de cabeça no chão, ele parava se arrastando e em pé, completamente ileso. E Kibo alertava na sequência: mesmo em situações que matariam uma pessoa comum, com certeza, o Príncipe Demônio retorna completamente ileso. Essa é a técnica defensiva que supera o deslizamento de bala de você, pai. A sua técnica. Porém, é um deslizamento recebendo o ataque usando todo o corpo, seja o punho ilusório ou deslizamento de bala. Por algum motivo, esse cara sempre supera as técnicas absurdamente difíceis. Otton de repente ajeitava seus óculos e questionava: Kishi, o que você faria se o Garcia ainda estivesse vivo? Kibo questionava: Como é que é, o Garcia? Otton questionava: E se ele tivesse vivido tendo como propósito se vingar daqueles que o maltrataram? Kibo cogitava: Ei, não me diga que além do número 28 ainda existia outra arma humana viva. Otton questionava: E se esse Garcia, lançado ao abismo do desespero, desprezo e da tristeza, tivesse despertado para o mal através da raiva e do ódio? Kibo interrompia questionando: Espera aí, então esse Garcia é o chamado Príncipe Demônio? Otton respondia: Isso é apenas uma hipótese. Kibo sorria e respondia: Bom, é interessante, se esse Garcia estiver vivo, eu gostaria de lutar com ele. Mas se formos lutar desta vez, acredito que não serei o alvo, e sim o Ryusei. Ele provavelmente não vê Ryusei com bons olhos, afinal, Ryusei sobreviveu graças ao transplante do coração de outro da mesma espécie, criado como arma humana. Otton concordava: Sim, eu também acho. Kibo pontuava: O problema é que o Ryusei tá com inimigos demais. Há uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça dele. Então ele está sendo forçado a lutar sem parar. Mesmo sendo o homem que herdará o dragão, o corpo dele não vai aguentar. A cena cortava para Ryusei, sentado no chão em um lugar afastado da cidade. Lá ele comentava vendo suas feridas: Ai, isso cortou bem fundo. Como eu pensei, armas cortantes são assustadoras. Só que nessa hora, galera, alguém se aproximava. Era um homem loiro, bem alto, que dizia: Você parece estar sofrendo. Quer que eu arranque seu coração para acabar com seu sofrimento? E você respondia: Realmente, estou bem acabado. O homem loiro questionava: Por que você veio para um lugar desse sem nem ir ao hospital? O sistema de lutas pontuava nessa hora: Dirty White e Ryusei se encontraram, a luta vai começar. Mobilizem a equipe mais próxima para o local imediatamente. Ryusei dizia: Eu não fui para um hospital porque eu sabia que você estava me seguindo. Eu percebi isso depois de lutar contra Gomes, então queria resolver isso logo de uma vez.
Diziam através do sistema. A equipe médica ceifador chegou, estão aguardando em prontidão. Um dos Shinigamis pontuava. Dirty White está sempre por perto, hein? Como sempre, esse cara é uma cola. Outro respondia. Sim, Ryusei já está todo destruído. Deve ser uma vitória fácil. Íamos para Dirty White, que dava socos no ar com seu braço com partes mecânicas e dizia: você disse que ia resolver isso logo. Por acaso você está me subestimando? Ou então já se preparou para ser derrotado? Ryusei respondia: não é isso, só que é um saco. Além disso, essas suas talas de ferro provavelmente escondem armas também. Então eu queria aproveitar, já que eu estou ferido. Dirty White questionava: como você consegue falar com tanta confiança? Se subestimar o meu Crash Arm, vai acabar gravemente ferido. Você está ferido a ponto de não conseguir nem assumir uma postura de luta. Dirty White atacava fazendo 3 lâminas sair do seu protótipo e Ryusei desviava por um triz enquanto pensava: armas cortantes de novo? Dirty White alertava: não me compare com alguém como Gomes, que usa o mesmo tipo de lâmina, mas está anos-luz atrás de mim. Dirty White avançava dizendo: Gomes é só um delinquente de nível inferior. Eu sou um homem reconhecido pelo próprio Príncipe Demônio. Ryusei pensava enquanto se afastava desviando. O quê? Príncipe Demônio de novo? Dirty White ia atrás e dizia: não vou deixar você escapar. Eu não entrei na corrida do dragão porque queria dinheiro. Eu estou agindo sob as ordens do Príncipe Demônio. Claro, eu também vou pegar direitinho os 50 milhões de dólares do prêmio. Ryusei pensava: quem ou o que exatamente é esse Príncipe Demônio? Dirty White continuava dizendo: nessa altura você já deve estar se perguntando quem é o Príncipe Demônio. É um homem assustador. Ele despreza todos os seres humanos além de si mesmo. Bem, vindo daquele demônio que possui uma inteligência a níveis geniais e capacidades físicas super-humanas, dá até para entender porque para ele não importa quão excepcional alguém seja. Todos parecem apenas insetos inferiores para ele. E por algum motivo, esse demônio está obcecado por você. Ryusei pensava surpreso: o que? Mas por quê? Obcecado por mim? Dirty White avançava dizendo: ele ordenou que eu te atormentasse sem piedade até fazer Garcia surgir, e que também eu despertasse você, Ryusei. Ryusei nessa hora se posicionava e desaparecia da frente do seu oponente. Ele entrava com um chute no corpo. Dirt sentia dor, em seguida Ryusei chegava e subia chutando novamente enquanto pensava. Então experimente essa sequência de chutes. Ryusei acertava, mas na mesma hora, Dirt mostrava ter lâminas que se projetavam para fora. Ele disparava uma delas e pegava no braço do seu oponente. Prontamente Ryusei se afastava, ia se arrastando para trás e Dirt dizia: esse Crash Arm usa lâminas disparadas, como as facas do Spetnex. E além disso, esses seus chutes nem estão fazendo efeito. Dirt abria sua camisa e mostrava marcas no seu peito. Era como se fosse uma espécie de borracha, mas ele sorria e dizia provocando: meu corpo conta com uma armadura corporal de última geração, feita com um material de absorção de impacto super potente. Eu coloquei isso por conselho do Príncipe Demônio. Seus golpes não funcionarão em mim. Ryusei removia a lâmina cravada no seu braço, tirava sua blusa e Dirt continuava dizendo: você tem determinação, Ryusei, mas só tem isso mesmo. Na verdade, o Príncipe Demônio não se importa nem um pouquinho com você. O interesse dele está no Garcia que habita no seu corpo. Íamos para Madumedob, que questionava surpreso: isso é sério? Dirty White é subordinado do Príncipe Demônio? Não me diga que ele está observando de algum lugar. De volta a Ryusei, ele pensava: eu ainda consigo lutar. Os Shinigamis que viam a luta para prestar atendimento médico ao coração pontuavam: Ryusei já perdeu muito sangue, hein? Ele mal consegue ficar de pé. Outro dizia: mas pelo menos finalmente chegou a hora de fazermos nosso trabalho. No combate, Dirty White avançava dizendo: já está na hora de acabar com isso. Ele atacava e quando sua lâmina iria acertar Ryusei, o rapaz novamente desaparecia, ia para baixo passando uma rasteira e quedava seu oponente enquanto exclamava: Mizumi Ngeri, chute sobre a superfície da água. Dirt caía de costas e no mesmo instante, Ryusei saltava para uma montada. Ele carregava sua direita e pensava: o coração do Garcia ainda está batendo. Só que quando Ryusei iria atacar, galera, ele parava, pois Dirty White esticava seu braço e cravava as lâminas bem no abdômen do seu oponente, usando toda a vantagem de envergadura ao seu favor. Sangue começava a manchar a regata branca e Dirty White provocava: coisas boas atraem muitos problemas, sabe? E esse seu coração é muito, muito bom. O coração nessa hora era ativado e Ryusei pensava: é o Garcia, ele está aqui. Com a força de seu irmão, Ryusei quebrava o braço e a lâmina de Dirty White. Em seguida, uma sequência de diretos explodiam na cara do inimigo enquanto Ryusei pensava: concentre sua intenção e energia no punho e golpeie. Grave nas retinas do inimigo um medo que jamais poderá ser apagado.
Não preciso nem acertar o rosto dele. Ou seja, galera, Ryusei estava conseguindo usar o punho ilusório. Ele não estava acertando de fato o rosto do seu oponente. E sentia que a região estava deformada. O espírito de Garcia baixava em Ryusei completamente. Magomedov dizia percebendo aquilo. É o Garcia. Garcia o possuiu. Ryusei está se movendo com toda a força do G28. É uma sequência de golpes em super velocidade, usando apenas a pressão do vento da mão direita. Ryusei parava de bater e pensava. O medo entra pelos olhos. Se os golpes forem desferidos em uma velocidade divina, antes do oponente sequer piscar, a imagem dentro do cérebro dele será amplificada. E então isso fixa nele como um demônio ilusório. Podíamos ver, galera, que Dirt White estava afetado além do físico. Sua mente estava destruída. Sangue saía de suas extremidades. Ele sentia seu rosto deformado. E Ryusei pensava: isso não é um ataque físico, e sim um golpe que afeta a mente. Estilo Nadashinkage, Geimaken, punho ilusório demoníaco. Dirt White caía desmaiado de cara, e Ryusei pensava: mas o meu Gamaken, ele ainda não passa de uma versão derivada do que deve ser. Surpreso, Magomedov comentava: Mas o que aconteceu? Mesmo sem um soco acertar, ele foi nocauteado apenas com a pressão do ar? O que está acontecendo? Dirt White deveria ser capaz de resistir a isso. Podíamos ver, a alma de Garcia em Ryusei e Magomedov finalizava. Então esse é o poder de Garcia? Dizem que quando Ryusei cai numa situação de perigo extremo, o Garcia sempre surge para apoiá-lo. Então era verdade? E dessa forma, pessoal, o vídeo chega ao fim. Para quem estava preocupado achando que o Garcia não iria voltar para salvar a vida do Ryusei, pode ficar despreocupado. E quem estava esperançoso achando que o Garcia tinha abandonado ele, pelo jeito se lascou. Enfim, galera, comentem o que vocês acharam, se curtiram o vídeo, like para ajudar o canal. Caso queiram vídeos exclusivos, é só vocês virarem membro do canal e minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. Pessoal, é isso aí, eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.